Olá, queridos. Mais uma live. Hoje a gente está tendo uma live extra na quarta-feira. Comumente as nossas lives são as terças, quintas e sábados. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Pai Luiz de Omulu. Vamos falar sobre as influências das religiões afro-brasileiras na nossa cultura popular. Eu fico feliz com a chegada de todos. Vejo que já chegou aqui um monte de gente, o Bernardo, Maia, Vânia. Oi, Bruno. Bruno está sempre aqui. Sejam bem-vindos. Paula. Olá, Bruno. Máscaras africanas. Sejam bem-vindos. Nós vamos hoje conversar com o Pai Luizão. As pessoas chamam ele de Pai Luizão. Aí chegou. Vamos adicioná-lo. Otávio entrando. Tudo bem, Otávio, querido? Boa noite. Estamos entrando. Boa noite. E saiu. Fiquem aqui comigo. Essa coisa assim, esses novos tempos, né, gente? A gente aqui tudo ao vivo. Então a gente depende de sinal de internet. Olá! Consegui! Você não imagina, Gabriela, posso lhe chamar assim, né, Gabriela? Sim. Você não imagina, para mim, é muita dificuldade lidar com essas tecnologias. Eu estou começando agora, graças aos Filhos de Santo, estou começando a lidar com isso, mas eu já apertei aqui vários botões, mas finalmente eu consegui o que importa, Gabriela. Mil desculpas, tá? Não, imagina, eu também tenho muita dificuldade, ainda estou me adaptando. É um novo momento que agora os nossos encontros são assim, né, online. Isso, e a gente vai se adaptando. É um prazer conversar com o senhor, é uma felicidade, e a gente está num momento tão diferente e que é muito bom a gente falar, trazer pessoas que têm mensagens edificantes para a gente trazer um pouco de luz, né, para a vida. Gabriela, olha, o prazer é todo meu, um prazer lhe conhecer, enfim, o que eu puder contribuir para alguma coisa, né? Apesar do momento, como você diz, sabemos que é um momento muito difícil, mas uma coisa sabemos, né, Gabriela? Vai passar. Uma hora tudo isso vai passar, até porque a humanidade já passou por momentos semelhantes em outras épocas, não é a primeira vez, e passou. Uma hora sabemos que passa. Acreditamos bastante na ciência e com a ciência nós haveremos de resolver, né, toda essa situação, né? E com muita fé, né? Porque principalmente esperança e fé, porque são muitos meses em que as pessoas estão confinadas, né? E esse confinamento social, às vezes, fica difícil, né? As convivências. Então, a gente pede muito para que todos tenham muita paciência, porque tudo vai passar, não tenha dúvida. Eu vou lhe chamar de Pai Luiz. Posso lhe chamar de Pai Luiz? Claro, é um prazer, uma honra. Então, Pai Luiz, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como é que a religiosidade, como é que a religião chegou na sua vida. Como é que tudo aconteceu assim? Olha, Gabriela, eu posso te dizer que a religião ela não chegou na minha vida. A religião ela já esteve comigo desde o meu nascimento, porque eu nasci num berço muito religioso. A minha avó era uma pessoa
Nós morávamos juntos com minha avó por parte de mãe e a avó por parte de pai também extremamente religiosa, só que eu a conheci somente por volta de uns 5, 6 anos de idade, porque ela estava em Portugal. E aí só depois que eu conheci. Mas desde que nasci, minha avó, uma pessoa extremamente religiosa, católica, apostólica, romana, praticante, não era simplesmente uma católica como a gente vê muitas pessoas, sou católica. Não, ela era praticante. Era aquela coisa de passarmos a Semana Santa dentro da igreja. Todos os rituais católicos nós fazemos parte. Minha avó fazia parte de todas as ordens esotéricas que haviam dentro da igreja. Ela mantinha fitas de todas as ordens. Me lembro de minha avó ser pessoa assim. Ela só não foi mais importante que o bispo por ser mulher. E infelizmente por ser mulher, eu diria, os cargos para ela na igreja estavam limitados. Mas era uma pessoa de uma influência enorme, enorme dentro da igreja. O bispo sempre tirava dúvidas com ela. E, olha, eu me lembro de pequeno, ela era uma pessoa tão importante que no dia da procissão do Senhor Morto, como a gente chama, a procissão de Sexta-feira Santa, a procissão passava na porta lá de casa e na hora que a procissão passava, a minha avó saía até o portão e a procissão parava, a minha avó fazia um sinal e a procissão prosseguia então. Então, vovó era uma pessoa muito importante, muito. E eu, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, minha avó faleceu, talvez um pouco antes, 17, a vovó faleceu, e aos 18, então, eu fui acometido de uma questão de saúde que, olha, eu passei um ano indo a médicos, gastroenterologistas, neurologistas, clínicos gerais, enfim, uma série de médicos que você pode imaginar, e nenhum deles dava jeito em nada. Eu cheguei a perder 60 quilos, foram 60 quilos em 6 meses, uma coisa assim. E já estava assim nas últimas mesmo, porque eu perdia muito sangue, e era uma doença que não era uma doença, se fosse nos dias de hoje, já teriam rotulado com uma série de coisas. E naquela época não houve com o que rotular, a não ser com câncer, mas os exames não acusavam nenhum tipo de câncer. E assim foi, eu tomando remédios e remédios e remédios, e até que a minha esposa, eu vinha de uma família totalmente católica, né? E a minha esposa, o contrário, quer dizer, a atual esposa, na época ela era namorada, já estamos juntos há 50 anos. Então minha namorada, ela vinha de uma família de tradição umbandista, candomblessista, kardecista, católicos eram muito poucos, era exatamente o oposto, ou não é o oposto, mas era bem diferente da minha família, isso, diferente. E aí, depois de várias tentativas, a minha família também já achava que não tinha jeito, que eu iria morrer mesmo, a família dela também já todos achavam que era só uma questão de dias para minha morte, aí até que um dia... Bom, a história é longa e resumindo, um dia eu me vi dentro de um ritual de Umbanda e fazendo algumas coisas e de repente, Gabriela, eu não tinha mais nada. Eu chamado, tinha né? Um chamado. Eu já não evacuava mais sangue, eu já comecei a não perder mais peso e fui me recuperando. Bom, isso, veja, eu tinha 18. Isso tem exatamente 50 anos. Então, veja, já se passaram 50 anos e eu estou aqui muito bem, entendeu? Mas como você disse, foi um chamado, com certeza foi um chamado. E aí, a minha formação é em física, e aí eu sempre preocupado com o entendimento das coisas, né? Eu falei, meu Deus,
como pode isso, né? Como que uma pessoa chega, põe a mão no teu peito, faz algumas coisas, arria umas oferendas, faz uns trabalhos e aquilo se resolve. Aí eu quis essa coisa investigativa, né, um espírito investigativo. Aí eu fui procurar e fui ler. E a minha sogra, ela frequentava um centro kardecista, ela tinha uns livros kardecistas em casa, aquela trilogia básica do Uhum. kardecismo, que é os Médios, Livro Livro. dos Espíritos. Esses três, e a doutrina segundo, esses três ela me deu, e eu comecei a ler, devorei tudo aquilo. Bom, enfim, passaram-se os anos, e quando eu me vi, eu estava já dentro de um terreiro de Umbanda, já... Bom, e aí, Gabriela, um dia eu já trabalhava num terreiro de Umbanda, e, e eu resolvi em casa fazer um altar para rezar as crianças, porque as crianças não tinham, eram bem pequenas, os meus filhos, hoje já são adultos, tenho netos e tudo, mas as crianças eram pequenininhas, eles não tinham oportunidade de ir até o terreiro, onde eu trabalhava para tomar o passe. E assim resolvi em casa fazer um altar. E aquele altar, Gabriela, aquele altar em Se pouco tempo transformou. se transformou num terreiro. Hoje é o Templo do Vale do Sol e da Lua, a casa já tem 33 anos, faz em maio do ano que vem, 33 anos. É uma casa que nós amamos muito, nós somos cerca de mais ou menos 150 pessoas, e lá estamos praticando a Umbanda com muito amor, com muito carinho, com muita, enfim, Muita do jeito, luz. muita luz, Muita luz. exato, Eu Gabriela. conheci a sua casa, eu fui até a sua Ah, casa. é? Quem me Ah, levou foi o meu filho, quando ah, ele não tinha 4 anos ainda. Ele ficava mexendo no celular e ele achou o hino dos orixás. Aí, num sábado de ah, manhã, ele acordou e disse: Mãe, hoje eu preciso visitar esses meus amiguinhos aqui. E ele que cantava essa lindo. música. E eu preciso visitar esses amiguinhos. Aí eu fui, vamos ver. Aí insistiu. Aí eu fui ver os amiguinhos. Aí achei o vale e era no dia que tinha um trabalho. E nós Ah, fomos visitar os amiguinhos. que Levei minha lindo. mãe, é muito lindo. Levei minha mãe e o padrinho dele, e ele fomos visitar os amiguinhos. Ele ficou numa Ah, felicidade só. E mas que adorou. E bom. eu Olha, conheci nunca assim. podia imaginar, Gabriela, nunca. Que Olha coisa que linda. lindo, E eu sempre lindo. fiquei de voltar e não consegui ainda, mas vou voltar. Mas assim, o Gael que me Ah, levou para ver os amiguinhos. que Então o lindo. Olha Gael tem uma afinidade. que sincronicidade, né? Que Uma coisa sincronicidade impressionante. Pois é, impressionante mesmo. Lindo, Gabriela, linda essa pois história. é. Ó, Mas, Pai Luiz, mas o senhor é formado em física, tem um pós em física nuclear, né? Não é isso, isso? eu fiz um mestrado em engenharia nuclear. Engenharia nuclear. Isso. A ciência, durante muito tempo, negou a religião, né? Negou e se É, distanciou, e nós tivemos uma série de transformações na matéria, tivemos várias evoluções tecnológicas, deu uma volta toda para chegarmos num ponto onde vários livros sagrados já diziam há muito tempo, não é? Esse distanciamento todo da física foi necessário, da ciência, foi necessário para a gente? olha, eu diria que sim, Gabriela, porque o espírito humano, ele é extremamente investigativo. E por um bom tempo, a ciência ela ficou subjugada à religião. E isso nós temos exemplos na própria física, pelos físicos, como muitos foram para a fogueira, como Giordano Bruno foi à fogueira, como Galileu só não foi à fogueira porque no último momento ele negou, entre aspas, porque há relatos que dizem que ele não havia negado. Enfim, tiveram que abrir mão das suas convicções científicas por conta da igreja. Mas até que chega um momento, Gabriela, em que não havia mais como negar isto. Até porque, se nós formos olhar para o lado muçulmano, a,
esses povos muçulmanos, eles já tinham universidades, já tinham um saber bastante próspero se comparado ao nosso saber ocidental da época da Idade Média. E chegou a um ponto que a igreja não poderia mais conter, porque a ciência ela já estava entendendo o funcionamento das coisas. Então, naquela época, na Idade Média, já começamos a entender que uma tempestade ela não dependeria somente de Deus. Que se a agricultura, se chovesse muito ou chovesse pouco, não dependeria somente de Deus. Então começamos a entender que outros fatores estavam contribuindo para o clima, para o acontecimento das coisas, que não eram somente os deuses que determinavam as coisas. E assim ficou-se um bom tempo até que a igreja resolveu separar a religião da ciência. E aí houve, com esta ruptura, houve esse distanciamento de uma e de outra. E assim foi por muito tempo. As questões de fé eram uma questão única e exclusivamente da igreja, e as questões de ciência eram questões da ciência, e uma não interferiria com a outra. Mas só que aí vem a física quântica. E a física quântica, ela revoluciona o pensamento científico e até mesmo o pensamento religioso. Porque, Gabriela, na verdade, o que nós consideramos como uma coisa mística, uma coisa espiritual? Aquilo que nós não conseguimos explicar. Então, tudo aquilo que a ciência não tem uma explicação, ela diz que isso é uma questão, digamos assim, a própria religião, uma questão mística, porque só ela tem a explicação. Só que hoje, quase este campo de místico e científico, ele está muito interligado, porque são muito poucas as situações que a ciência não nos traz uma explicação. Então, a maioria de todos os fenômenos que acontecem, a ciência dá uma explicação. E para aqueles que a ciência não tem uma explicação, aí sim é colocado numa esfera que ainda não temos o problema. A ciência, é claro, jamais vai dizer que isso é do campo místico. Aí a ciência vai dizer o seguinte: é uma singularidade. Então, toda vez que ouvimos algo do tipo, isto é uma singularidade, é algo em que o cientista não consegue explicar. Mas um dia vai explicar, é uma questão de tempo. Assim como a física quântica revelou uma série de fenômenos que nós não entendíamos, eu tenho certeza, daqui a 50 anos, ou menos, ou mais um pouco, haverá a ciência alguma coisa que vai explicar aquilo que hoje ainda não se explica. E aquilo que hoje não se explica, que nós colocamos na esfera do místico, sai da esfera do místico e vem para a esfera da ciência. E quando que isso acaba, Gabriela? Olha, sinceramente, nunca. Porque toda vez que nós damos um passo no entendimento de algo, e aquele algo é compreendido, uma infinidade de coisas incompreendidas que sequer passavam pela nossa mente, elas começam a ser questionadas. Então, hoje, nós não fazemos questionamentos que sequer passam pela nossa cabeça, mas que um dia poderíamos fazer. Assim como o homem da Idade Média, ou o homem mais antigo, ele não fazia os questionamentos que hoje nós fazemos. Então, não sei se eu me fiz compreender. Claro. Aí, a física quântica, ela vai ajudando. Então, na verdade, quando várias pessoas sempre me perguntam, mas o senhor físico, engenheiro, isso não lhe fez afastar-se um pouco da religião? Não. Isso, ao contrário, foi o que me uniu à religião, porque eu, buscando o entendimento das coisas, eu na religião, na Umbanda, eu entendo, eu consigo uma explicação plausível para o que vem a ser um encantado, um ser da espiritualidade, um caboclo, um preto velho. Por que o caboclo e o preto velho, eles podem se manifestar? Claro! Então eu posso, um ser da ancestralidade, pode vir e entrar em contato comigo? Sim! Agora, se eu for
olhar aos olhos da física clássica, que a gente chama física newtoniana, não. Isso aí não tem explicação, porque o tempo ele não pode ser entendido que não seja passado, presente e futuro. Então, um acontecimento do passado jamais entra no presente, como um acontecimento do presente jamais entra no futuro. Mas aí vem a física quântica e diz, não, passado, presente e futuro são só coisas da nossa cabeça. Eu trago tudo e vou para onde eu quiser. Então, qual é o problema? Então, veja como é fácil. Ah, diga, Gabriela. Não, o senhor vai falando, eu vou fazendo vários links. Eu estou pensando nessa questão do tempo. A gente está vivendo um momento muito interessante que a gente, o Einstein falava da relatividade do tempo. E Exato. hoje a gente, em casa, a gente está vendo. Tem notícias que passaram ontem, parece que passaram há muito tempo. Quanto tempo a gente está parado aqui? Já tem 5 meses, não tem 5 meses, já está velho, está novo. A gente não está conseguindo lidar com o nosso tempo. Antes a gente não tinha tempo para fazer tal coisa e a gente não está fazendo ou está fazendo. Então o tempo está completamente relativo, né? E é muito interessante. E tem uma outra questão. A palavra-chave que você usou, o tempo é muito relativo. Então, relativo. Isso é a compreensão de tudo. Porque o tempo, na física quântica, ele é totalmente relativizado. E não é uma coisa estanque. Então, é por isso, você falou tudo. É isso mesmo. E tem uma coisa também que o senhor falou, a física quântica, ela tem uma relação também que a gente pode entender, essa força do pensamento, que seria a força da fé, né? A força, porque eu penso, eu crio, eu atraio, esse poder de atração. Nas mínimas coisas a gente consegue ver essa força da fé, né? A força que a gente consegue transformar a nossa vida através da força do nosso pensamento. Que é uma coisa que o Religare nos ensina muito bem, né? E Gabriela, você está certíssima. Se nós formos buscar o entendimento da palavra fé, a palavra fé não há como entendê-la. Ela só pode ser sentida e jamais intelectualizada. Mas se nós formos buscar um mínimo de definição para a fé, eu posso não saber o que é fé, mas eu sei que a fé, ela se manifesta na força do pensamento e na força do meu coração. Eu não sei o que ela é. É algo que não compreendemos muito bem. Mas eu sei, é como o sol. Eu não vejo, eu não posso pegar o sol. Eu não posso ter o sol nas minhas mãos. Mas eu sinto o sol tocar a minha pele. Eu sinto os raios do sol. Então eu não toco o sol, mas os raios do sol eu sei o que é. Então a fé, eu não sei, é só vivenciando, mas eu posso entender a fé como sendo a força do pensamento e a força da emoção. Então, isso que você falou é perfeito. Quando eu quero uma coisa e eu firmo o pensamento no meu querer e eu vivencio aquilo com o meu coração, com amor, com muita amorosidade, pronto, isso aí é a fórmula da magia. E magia é fé. Então, magia é a força do pensamento movida pelo amor. É só isso. Isto é fé. A minha profissão, eu digo que é feita de fé. Eu sou atriz, né? Eu sou atriz e dirijo e escrevo. Então, se eu não tiver fé no que eu estou fazendo, é apenas um palco sem nada. Eu preciso acreditar para criar aquilo. Então, é necessário a fé cênica, a fé de estar naquele personagem, a fé de que vai acontecer. Ainda mais aqui no nosso Brasil, viver de arte tem que ter muita fé, tem que ter muita resistência. Exatamente. Mas a fé é uma coisa impressionante, como a gente pode modificar a vida da gente. Eu acho que hoje é muito importante a gente falar de fé. E a gente falando de física quântica, às vezes a gente vai para um lugar, assim como o senhor quando relatou que passou por uma experiência dentro de um terreiro e que transformou sua vida, o senhor deu um salto quântico, não deu um salto quântico? Um salto, exatamente. Então, o salto quântico é isso que a gente ouve falar. Olha,
trazendo para uma. Eu vou tentar trazer uma linguagem o mais simples possível. Mas o salto quântico, você imagina uma coisa que gira sempre num determinado movimento. Mas eu quero que essa coisa ela gire num movimento, digamos, mais amplo, mais aberto. Agora, para ela sair daquele movimento que ela está mais restrito, para ir para um movimento mais amplo, aí ela vai dar o salto quântico. Isso é que é um salto quântico. É quando uma coisa que está num determinado movimento, veja, eu estou, por favor, Sim, simplificando sim. bastante. Então, uma coisa que está no movimento, ela passa para um movimento mais amplo. E isso é, quando você faz isso, é quando a gente está, veja, Gabriela, quando a gente está num nível, num padrão de pensamento, e você mantém aquele padrão de pensamento. E aquele padrão de pensamento, ele te traz coisas não muito boas, coisas desagradáveis. E aí você, de repente, pensa, nossa, eu vou mudar o meu padrão de pensamento. E você muda o seu padrão de pensamento e tudo se resolve. Então, isso é a fé, é aquilo. Se alguém diz, olha, o teu projeto não vai dar certo, e você vai, o meu projeto vai dar certo, porque eu tenho fé no meu projeto, eu acredito. E aí você dá esse salto. Olha, é exatamente isso. O salto quântico que a gente ouve tanto falar é uma mudança no padrão de pensamento que você, Adoro. como atriz, como diretora, como tudo isso, você precisa dar, acredito, a cada dia, a cada projeto, a cada momento. Mas a espiritualidade nos proporciona, às vezes, experiências que a gente se transforma de forma muito, muito intensa. É, Exato. eu sei que o senhor, dentro do templo, também tem um processo com a ayahuasca. Eu, 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 Isso. eu tive uma experiência que eu acredito que eu tenha me transformado da noite para o dia, que eu Ah, achei impressionante. Eu fui num ritual na Arca da Montanha Azul, com o Felipe já Bandeira, ouvi que falar. ele é um professor. Ele é um professor de psicologia transpessoal, é um homem muito inteligente, um mestre. E foi uma experiência muito rica e Bom, transformadora. Enfim, eu tinha feito um roteiro, a mas a gente já ayahuasca, começou a falar. Gabriela Ayahuasca, inclusive, ela é fantástica, porque, veja, aí a gente agora caindo na parte mais biológica, fisiológica do nosso corpo, você vê como que nós nos mantemos conectados com o mundo através dos nossos sentidos. Então eu sinto o mundo, eu percebo o mundo com o meu olfato, com o meu gosto, com a minha visão, com o meu tato. Então, esta é a forma que eu tenho. Só que esses sentidos, Gabriela, eles são extremamente deficientes. Se nós formos comparar o nosso olfato com o olfato de um cão, o do cão é muito melhor. Muito E, melhor. e imagina uma coisa, a luz, por exemplo, o que nós enxergamos, o que os nossos olhos têm capacidade de enxergar, é uma faixa muito pequena daquilo que nós chamamos o espectro de luz. Olha, todos os ultravioletas e os infravermelhos nós não enxergamos, Gabriela. Agora, eles existem, porque são justamente os ultravioletas e os infravermelhos que o Sol tem que vai provocar lesão na nossa pele. Então, nós não os vemos, mas nós vemos os efeitos que eles provocam. Então, os nossos sentidos são bastante, como eu disse, bastante deficientes. Limitados, né? Limitados, exato, limitados. E a ayahuasca, ela é uma bebida, né, formada pela junção de duas ervas, que é o cipó jagube e a chacrona, e esse chá, que é um chá ancestral, isso os nossos indígenas já fazem uso desse chá há milênios, e, e é uma bebida que ela abre os teus sentidos. Então você percebe, e eu diria que o importante não são esses sentidos físicos, como olfato, olhos, não é isso. Ela abre um outro sentido que é o nosso sentir.
Então, muitas coisas que nós não percebemos em nós, passamos a perceber, porque o nosso coração parece que ele se abre. Então, nós passamos a sentir muito mais as coisas do mundo do que antes. E aquele saber que você ganha quando você toma a bebida, este saber, ele não fica só naquele momento. Este saber, ele vai te acompanhar. E você vai refletir, e vai refletir e refletir sobre ele. Então, para mim, a ayahuasca é uma bebida maravilhosa, né? É uma bebida, é um chá transformador, eu diria extremamente transformador. É E por transformador. quê? Porque transforma. Assim como a religião transforma, o conhecimento transforma, o fato de você conhecer coisas, o conhecimento te dá um cabedal enorme. Então, a religião é transformadora, o conhecimento é transformadora, vários psicodélicos como a ayahuasca são transformadores. Então, existem tantas formas de se transformar. É só nós abrirmos o coração. O coração está aberto a tudo. O coração, as fibras do coração estão abertas, né? E é muito interessante porque essa abertura, essa conexão nos dá a certeza que não estamos sozinhos. Nós nos Isso. ligamos aos nossos irmãos e à natureza de uma forma muito mais profunda, né? Nessa questão sensorial, nos deixa completamente ligados, como se tivéssemos, sim, fios que ligam a gente, né? E a gente entende que tudo está ligado, que o bater de asas no Oriente vai refletir no Ocidente, porque nós somos parte desse todo. Isso é muito lindo. É exatamente isso, é tudo interligado. E você falou uma coisa importante. Não só nós, enquanto humanos interligados, mas mais do que isso, nós, enquanto seres vivos. Porque até então, até eu digo biologia, a ciência colocava como se nós fôssemos a obra-prima do cosmos, e não somos. Veja, É todos o que está nós. acontecendo agora, né? Isso, exatamente. Aí parece, veja, um vírus que nem no reino animal a biologia o classifica. Que ser é esse que tem uma capacidade imensa de mexer com todos nós? Então, acho que também já passou o tempo de nós nos acharmos melhores do que o animal, melhores do que a planta, melhores do que a pedra. Então não importa se é pedra, planta, animal ou ser humano. O que importa é que todos buscam um crescimento de alguma forma. Não é? E pararmos de usar, né? A gente usa a natureza como se fosse uma riqueza Isso. infinita. Estamos consumindo. Então, eu acho que é um momento da gente mudar os nossos valores, repensar o que a gente realmente precisa para se viver, né? Eu Eu acho que essa concordo pandemia, totalmente com isso. ela está nos Porque colocando nesse lugar. Exato, Gabriela. Essa forma predatória como nós lidamos com a natureza é preciso parar. A natureza parece que ela grita, né? Por favor, vai chegar um momento que eu não Chega. vou aguentar. Chega, porque não é nem exploratória, é predatória mesmo. Então nós temos que parar de lidar com esta forma predatória porque achamos que somos melhores e podemos então agir desta forma com a natureza. E não somos melhores e dependemos dela para tudo. Pai Luiz, eu tinha feito um roteiro para a gente falar um Diga. pouquinho do início da origem da Umbanda, daquele período Isso. embrionário no Egito, mas a gente falou tanta coisa aqui, e quando dá 1 hora, o Instagram tira a gente do ar. É mesmo. Tira a gente do ar. Mas tem uma questão que aconteceu essa semana, ontem, em Nova Iguaçu, que é mais uma violência, né? Um terreiro foi invadido, foi massacrado, foi machucado, o sagrado foi machucado, nesse sentido que eu estou falando. A religiosidade, as religiões afro-brasileiras,
elas são riquíssimas. A nossa cultura é impregnada da religião afro-brasileira. A cultura popular, ela está na nossa comida, ela está no nosso linguajar, ela está na nossa música, ela está na nossa dança, ela está na cor do nosso povo, porque a maior parte do povo é negro. Por que que ainda ela é tão perseguida? Por que que ainda existe essa perseguição tão grande, se ela faz parte de nós? Se é a nossa riqueza, a nossa ancestralidade, é o nosso corpo, é o som que sai do nosso coração. Por que que isso ainda é tão brutal, essa intolerância, essa agressividade? Olha, Gabriela, isso é uma questão difícil de ser respondida, mas isso aí vem muito da insensatez do ser humano. Da mesma forma que as religiões de matriz africana são perseguidas, porque nós que viemos de uma cultura eurocentrada, de uma cultura colonizada, em que nos foi dito que nessa cultura eurocentrada, que o europeu, que o branco é melhor do que qualquer um outro, nós que crescemos e muitos acreditaram nisso, numa cultura que foi dita que a mulher é um ser menor do que o homem, uma cultura que foi dita que se você não é branco, você é inferior ao branco, uma cultura que diz que se você não segue a religião vigente, você é um ser inferior àquela religião. Gabriela, desde tempos imemoriais, as religiões pegavam, quando um povo dominava o outro, aquele povo como cultura, como técnica de domínio, ele pega os deuses do povo dominado e transforma os deuses do povo dominado em demônios. Quem são os demônios? Os demônios somos nós mesmos. Mas inventou-se o demônio porque o demônio foi uma das grandes invenções para manter o ser humano subjugado. Então, quando você diz que existe o demônio e que nós temos que combater o demônio, então temos que combater quem? Os ditos adoradores do demônio. Então esses devem ser subjugados e devem ser eliminados e, se possível, extirpados da sociedade. Então, Gabriela, é muito triste a gente ver isso, porque isso aí, essa cultura de se perseguir as religiões de matriz é a mesma cultura que persegue a mulher. É a mesma cultura que tantos feminicídios que nós vemos. É a mesma cultura que pega aquele jovem no supermercado porque ele está fazendo compras, mas ele tem a cor escura, a cor negra, e aí ele pega aquele jovem e diz que ele está roubando. É a mesma cultura que ontem mesmo, quarta-feira passada, uma moça com um celular, uma menina, 18, 19 anos, não sei bem a idade, um pouco mais do que isso. Ela com um celular numa praça na mão, 2 policiais chegaram e disseram: aonde você roubou esse policial? Só porque ela tinha a pele negra. Então a abordagem do policial foi: de quem você roubou esse celular? Então, Gabriela, essa cultura que forma policiais desse jeito, essa cultura que forma pessoas que se acham no direito de maltratar uma mulher, de assassinar uma mulher, de bater numa mulher. Esta cultura é a mesma cultura que se acha no direito de quebrar, depredar e queimar os terreiros, sejam de Umbanda, sejam de Candomblé. Porque é a cultura do eu sou melhor. Eu sou mais importante e você deve ser eliminado. Infelizmente é essa cultura. É a mesma cultura e isso existe muito, veja, Gabriela, no nosso país. Eu lembro que isso não é de agora. Sempre foi assim.
Eu me lembro na época ainda de Rui Barbosa, que é tão venerado por tantos, mas foi Rui Barbosa que mandou queimar todos os arquivos que haviam na época sobre a escravidão. Então, se hoje nós não temos números exatos, estima-se que por volta de 3 milhões, podem ter sido 4 ou 5 milhões de negros trazidos da África, podem ter sido muito mais do que isso. E se não temos os números exatos, é graças a Rui Barbosa, que na época mandou queimar todos os arquivos. Na época mesmo de presidentes recentes, para não irmos muito longe, né? Bom, não queria citar nomes, mas presidentes mais recentes do nosso país, que tinham a cultura dizendo que havia necessidade de embranquecer o país. Então, nós já tínhamos pouco saído da escravidão, em vez de se dar terra para este povo, não. Nós vamos trazer gente de fora, né, da Itália, de vários outros lugares, para vir trabalhar no Brasil, enquanto esse povo fica à margem da sociedade, fica nas ruas. E aí, é claro, junta-se isso a... Bom, enfim, a história todo mundo sabe. Então, o motivo desta agressão aos terreiros de matriz africana, ela não é só uma questão de contra a religião. É muito mais do que isso. Essa agressão à religião é só uma parte visível, né? Mas também as tantas mulheres que são agredidas, as tantas crianças, tantos jovens. Quando a gente olha para o nosso país, a gente vê que 74% dos homicídios são de jovens e negros. Que é onde a gente vê de que a comunidade LGBT também é muito discriminada, machucada, assassinada. Perfeito. E aí você falou uma coisa, por que nós vemos tantas pessoas da comunidade LGBT, nos terreiros de Umbanda, nas casas de Candomblé? Porque não temos o menor preconceito. Porque para nós, veja, a divindade... Não importa o sexo da divindade, não importa nada. Então, seja você homo, hétero, bi, trans, enfim, queer, seja lá o que for, não importa, porque isso não rotula o divino, isso não coloca rótulo em ninguém. Então, é isso, por isso que também nos terreiros de Umbanda você vê tantas pessoas da comunidade LGBT que porque não temos preconceito, Gabriela. Então, por trás desses ataques aos terreiros, isso está também o feminicídio, e está também a quantidade de negros que estão dentro do sistema prisional, está esses negros todos que são abordados dentro dos supermercados. Essa moça que semana passada foi abordada por 2 policiais perguntando de quem ela tinha roubado aquele telefone. Eu duvido, se fosse você ou eu, se estivéssemos, nunca iriam perguntar isso. Então, você entende, Gabriela? Claro. Quando você fala isso, dói o peito, porque a questão, eu acho que nós temos que deixar de abordar as questões isoladamente, que é como todo mundo faz. Vamos discutir o ataque, vamos discutir esse preconceito às religiões de matriz africana. Vamos discutir a questão do feminicídio. Vamos discutir o sistema prisional. É tudo junto. É desse sistema colonizador. Mas colonizador, eu não estou nem querendo colocar a culpa nos portugueses, ou seja, lá em quem for. É nessa povo. Contra-inteligência, né? Isso, exatamente. Contra-inteligência. Essa contra-inteligência, exatamente. Que é a mesma que destrói as árvores, que destrói o meio ambiente, que destrói o sistema de educação, que destrói tudo, Gabriela. Que nega a ciência, porque a gente está vivendo um momento de negacionismo muito grande. Exato. É uma onda de... A sensação... Eu tenho uma sensação, pai, que nos últimos tempos parece que nós regredimos. Eu não acredito que a gente estava tão... Mas é isso aí, essa dualidade parece que está para fora. Eu vejo assim, parece que eu vejo a gente em casa, porque eu estou em casa. Porque hoje a gente tem...
né? A gente tem 128 mil mortos, 128 mil, 119 mortos no Brasil hoje. Então, assim, a gente tem que então, eu vejo, parece assim, que a dualidade humana, o bem e o mal tá o tempo todo. E agora, a gente sempre viveu nessa dualidade, mas parece que agora tá assim na rua, tá saindo de dentro das pessoas. As pessoas estão... Eu como sou muito... Eu acredito que as coisas venham para o bem, eu acredito que é uma limpeza, não é possível, meu Deus do céu. Vai passar, porque tem que ser uma limpeza muito grande. Isso estava embaixo, estava no bueiro, estava dentro das pessoas, a sombra está saindo para uma grande transformação. Porque nós estamos num caos sanitário, político, social, moral. E qual é o papel da espiritualidade, pai? Pois é, eu concordo com você totalmente. Estamos num caos, vivendo um caos de tudo isso. E onde entra a espiritualidade? Ela entra no sentido da esperança. Então a palavra esperança, assim como a palavra fé, que é uma palavra difícil de ser traduzida, não, meu Deus, definida, né? Definida. São palavras muito difíceis. Então, a esperança, a espiritualidade nos dá esperança. Então, é graças à espiritualidade que nós vamos fazendo uma oração aqui, uma oração ali, e vamos pedindo. Sabemos que não basta orar. Então, nós, da mesma forma que oramos, mas também oramos por todos aqueles que estão lá na frente de batalha. Eu tenho uma grande amiga, mãe Flávia, que está diante de um terreiro, e ela assume uma luta. Então, esses que estão na frente assumindo a luta, é por esses que nós temos que orar também e pedir. Assim como nos conventos, tantas freiras que não têm contato nenhum com o humano oram pelo bem da humanidade. Então, nós não podemos deixar que pessoas como você percam essa fé e essa esperança. Porque o dia que pessoas como você perderem a fé e a esperança, aí realmente acabou tudo. Então, enquanto houver pessoas como você, Gabriela, e você que tem esse poder, você como atriz, como diretora, que tem esse poder da comunicação, que tem esse poder de falar para massas, então não perca nunca a tua esperança, Gabriela, a tua fé, porque é através dela que nós vamos conseguir mudar alguma coisa. Não só ela, é claro, é através de palestras como essas coisas que você está falando. Através disso, né? Isso. E indo lá, como o exemplo que eu dou de mãe Flávia, que é uma pessoa que ela vai no presídio, ela vai junto às pessoas, ela vê quem está necessitando. Então, parabéns. E veja, não é só mãe Flávia. Existem muitas e muitas pessoas que fazem isso. Então, nós temos que louvar e pedir proteção para essas pessoas. E também a repórteres e tudo que estão no campo e mostrando essas coisas todas, que eles sejam sempre amparados. E nós vamos fazendo, eu, por exemplo, vou fazendo o que eu sei, que é rezar, é pedir, é fazer minha oferenda aos deuses, é pedir iluminar. aos deuses. É isso que a gente vai pedindo. Mas é isso. A esperança e a fé não devem ser perdidas nos nossos corações, de forma alguma. A esperança e a fé, eu acho que faz brotar uma coisa que a gente precisa aprender, né, pai? Que é o amor. O amor, isso. O amor que o nosso mestre Jesus, né, que é o mestre aqui do Ocidente, veio nos mostrar o amor incondicional, o amor ao próximo, que ainda falta muito para a gente entender, compreender nessa totalidade o amor. Mas a amorosidade... A amorosidade é a luz, né? Olha, já pegando um gancho, eu te diria que a nossa Umbanda, você falou uma coisa, entender o amor na sua totalidade. Aí o que muitas religiões fazem? Elas vão pegar essa divindade, que é puro amor, e vão dividindo em vários pedaços.
Então, o orixá, que é tanto cultuado na Umbanda ou no Candomblé, ele é a divindade particularizada, dividida em pedaços. Então, o exemplo, Xangô é a justiça, mas a justiça ela não é uma coisa divina, sim. Então eu vou chamar esse pedaço de Xangô. Estou resumindo muito, Gabriela, por São os favor. arquétipos Isso. divinos. Então, esses arquétipos, Iemanjá, aquela que acolhe, Oxum, a senhora da beleza e do ouro, né, de saber decidir as coisas, porque não adianta, Gabriela, nós pegarmos em armas e vamos agora Não, com discurso de ódio. Não! Discurso, somos não. contra o discurso de ódio, de forma alguma. Então, Mãe Oxum, ela nos ensina o seguinte: Mãe Oxum é a senhora da diplomacia. Então ela diz, olha, é com diplomacia que se resolve as coisas. Não é com violência que se vai se resolver. Então veja, os orixás, cada um é um pedacinho disso que nós chamamos de amor. E aí nós, entendendo esses pedacinhos, é mais fácil entender diplomacia, amorosidade, afetuosidade, justiça, alegria, abundância. Então, todas essas qualidades que nós dizemos são qualidades dignas de serem vividas, esses são os orixás que estão dentro de nós, porque todas essas qualidades estão no nosso coração. E normalmente uma delas ela brota com mais intensidade. Essa que brota com mais intensidade, nós chamamos o teu pai de cabeça, ou tua mãe de cabeça, ou ambos, ou pode ser dois ou três. Então esses são os orixás que nós cultuamos. Você falou aí um momento de quando afinal a Umbanda começou. A Umbanda, ela por muitos é colocada como fundada por Zélio de Moraes no dia 15 de novembro de 1908. Agora veja, Gabriela, uma religião, ela não é fundada em um dia. Assim como a Igreja Católica não foi fundada em um dia. A religião dos nórdicos e os celtas, ela não foi fundada em um dia. Não foi em um dia que os indígenas passaram a cultuar todos os seus deuses. Assim como não foi num dia que o negro passou a cultuar todos os seus orixás. Então as religiões vêm aos poucos. E a Umbanda, nós vamos perceber as primeiras manifestações, Gabriela, quando o primeiro navio negreiro chega ao Brasil. O primeiro navio negreiro, infelizmente, foi assim que a Umbanda veio. O primeiro navio negreiro ele chega ao Brasil por volta de 1500, se não me falha a memória, me desculpa, Gabriela, 1526 ou 1528. Então ali o negro chega no Brasil e aí começa, e esse negro que vem é um negro que nós chamamos da tradição banto, do povo banto, e é um povo que é extremamente religioso, e eles têm uma fé aos seus ancestrais muito grande. Então, quando eles vão iniciar o culto, eles têm um respeito ao dono da terra. Então, eles vão procurar saber quem é o dono desta terra que eles chegam. Não o dono do senhor escravocrata, claro que não. Ele É o quer saber índio. quem o índio. Então ele começa a fazer um culto aos índios, que nós vamos depois na Umbanda chamar a falange dos caboclos. E ele vai fazer um culto aos seus próprios ancestrais, que nós depois vamos chamar de pretos velhos. Imagina, Gabriela, naquela época, numa senzala, que não havia um sistema judiciário sequer para o homem branco. Imagina se haveria um sistema judiciário para o escravo. De forma alguma. Então, quando havia alguma contenda nas senzalas, o mais antigo, invocava os seus ancestrais. Então ele invocava a sua avó, o seu avô, e ali a sua avó e o seu avô vinha, se fazia presente e resolvia as contendas que haviam. E todos acatavam aquilo que o ancestral determinava. Então, assim começa a Umbanda.
começa com esse culto aos ancestrais. E aí se você pergunta, mas Pai Luiz, isso é possível? Um ser vir e entrar no outro? Gabriela, tudo é possível, filha. Pela física quântica, tudo é possível. Você sabe que nós dizemos que esses seres, a tradição do negro vai dizer que eles estão naquilo que nós chamamos, meu Deus, me deu um branco, só estou lembrando de Valhalla. Valhalla seria o paraíso, né, na tradição celta. Na tradição do negro chama-se... Oh, meu Deus, como é que eu fui lembrar dos celtas e não lembrei do negro? Bom, enfim, Enfim, o paraíso dos negros, eles dizem, existe um mundo que nós não percebemos, mas esse mundo está lá. Aquilo que Platão já dizia, que existe um mundo das ideias. Isso, eu não gosto muito dessa ideia de Platão, porque Platão ele acaba separando muito. Orum, alguém aqui já me respondeu, Orum. Então, Orum é o céu. Mas ainda eu queria falar outra coisa, não é bem Orum. Mas, enfim, existe esse mundo dos negros. Se você olhar, aí a gente vai lá para física quântica. A física quântica vai dizer o seguinte, que não é a física quântica, a física cosmológica. Ela vai dizer que o mundo se inicia através de um grande Big Bang. Então, de um boom, fez-se um mundo. E aí, hoje a física já entende que para o nosso mundo existir, esse mundo que a gente vê, que olha e que vê que existe, para que esse mundo exista, é preciso que um outro o tenha precedido. E esse mundo ela vai chamar de matéria escura, porque nós não vemos, não percebemos. Então, por isso é que ela deu esse nome à física. Então, aí a gente vê que a religião diz, existe um mundo onde os deuses estão, onde os nossos ancestrais estão. Aruanda, alguém colocou aqui. Aruanda, claro. Aruanda, obrigado, Aruanda. Muito obrigado, Aruanda. Como é que a gente não lembrou de Aruanda? Aruanda, pois é. Esse mundo que a física... Deixa eu falar vai cair a qualquer momento, aí a gente vai voltar. Vai. A gente vai voltar. Tem alguém? A gente vai voltar. Pra gente continuar. Gabriel, não tem como, Gabi, eu tenho um compromisso. Então tá. Então vai cair a qualquer momento. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar um outro dia? Vamos, porque assim, tem um monte de gente fazendo perguntas, e aí a gente começou a conversar, e agora a gente está entrando nessa discussão linda, porque aí você falou do Big Bang, e aí a gente podia entrar, aí começam os ritos, os mitos cosmogônicos, que a gente que são completamente ricos, né? Que a nossa religiosidade é impregnada desses ritos, que tem toda essa ancestralidade que está dentro das nossas células, que eu acho tão rico e tão cultural para a gente discutir, conversar e levar isso para o mundo. Eu acho que é tão... Além de tudo, é artístico, lúdico e cultural, né? Tem uma questão... Artístico, lúdico e cultural. Lindo, Gabriela. É isso mesmo. É isso. Então eu vou agradecer, porque ele cai, pai. Assim, quando dá uma hora, acaba e a gente... Eu sei. Não consegue nem se despedir. Eu entendo. Olha, eu te agradeço pela oportunidade, tudo de bom, um grande abraço, que a paz de Omolu, que Pai Omolu te abençoe sempre, filha. Sempre, sempre. E um beijo a todos. Muito obrigada, eu quero agradecer essa luz toda, essas palavras maravilhosas. Quero convidá-lo para a gente continuar essa conversa. Eu quero ir, assim que tiver os trabalhos na sua casa abertos e que a gente estiver mais tranquilo, eu quero ir até aí, dar um abraço no senhor, participar de uma gira, faço questão, quero muito. É um prazer, vai ser um prazer muito, muito grande, tenho certeza. E quero agradecer todo mundo que está aqui. Sigam a nossa página. Vamos continuar com essa conversa outro dia, bem próximo, vamos combinar. E agradeço muito, muita luz, gente. Vamos ficar em casa, né? Por nós, pelos nossos familiares, mas é uma questão de caridade ficar em casa. Caridade.
Amor Amor mesmo. ao próximo, amor Isso mesmo, aí. amor à terra, amor, amor. Espera mais um pouquinho, eu sei que tá difícil, mas mais um pouquinho a gente aguenta, né, É pai? isso aí. É isso mesmo. Mais um pouquinho. Logo, logo. Então eu peço a sua bênção e Oh, que muito Pai amoroso te obrigada. abençoe. Obrigada, tia. Obrigada, queridos. Tchau, pai. Muito Tchau. obrigada, adorei. Oh, Bênção. que o Tchau. Pai amoroso te abençoe, filho. Amém. Que maravilha.